Umanakaha. Hanipuniu. Armasinya Prapuniwa. Achachila Nakata. Aukili Nakata. Apacheta Nakata. Hach Aholu Nakata. Haniu Armasinya Prapuniwa. Haniu Armasinya Prapuniwa. Amtasinyau. Tawan tinsuyo markata. Alam tasinyau. Haniu armisinya Prapuniwa. Hilatanaka. Hiskalalanaka. Kulaka. Haniu armasinya Prapuniwa. Tawantin suyo marcata. Vocês não podem se esquecer das montanhas, dos rios, dos nossos antepassados. Não podem se esquecer dos nossos avós, dos seus tataravós. Meus irmãos, jovens, crianças, minha irmã, não podem se esquecer dos nossos antigos povos do Tawantinsuyo. Não podem se esquecer. Vamos lembrar sempre. Sejam muito bem-vindos ao MesaCast Fontiek Quazê. É um enorme prazer estar com vocês aqui nos estúdios da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu sou Daniel Perseguim, jornalista, pesquisador, produtor audiovisual e um dos organizadores desse MesaCast. Nosso MesaCast é produzido por pesquisadores e estudantes do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas, do Departamento de Sociologia, em parceria com o Laboratório de Pesquisa Social, o Grupo de Estudo Cidade e Trabalho e o podcast Urbanidades. Muito feliz de ter a oportunidade de estar com tantos amigos, com um convidado mais que especial, o pesquisador e performer de origem aimara, Juan Cusicanqui, que faz parte também do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas. Olá, Juan, muito bem-vindo. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual que é o horário, mas halala todo mundo. Legal, Juan. E hoje também como parceira da entrevista aqui, nós convidamos a pesquisadora Cristina de Branco, que tem uma trajetória muito importante de trabalhos no campo das migrações, e ela falou comigo mais especificamente nas mobilidades indígenas contemporâneas. Oi, gente. Oi a todas e a todos que estão vendo e escutando a gente por aí. Eu me chamo Cristina de Branco, eu sou brasileira, filha e neta de exiladas políticas das ditaduras brasileira e chilena, e sou antropóloga visual, ativista indigenista, integrante do Visto Permanente, o coletivo audiovisual de confluência artística migrante, e integrante aliada também do Centro Cultural Andino-Amazônico, aqui com o Juanito também. Temos muitas coisas para falar, então. Então vamos com o nosso bate-papo, nossa entrevista com o Juan. Juan, de origem aimara e andina. Juan, qual que é a sua história? Conta pra gente aí, qual que é a sua trajetória, de onde você veio, quem é você? Por onde começamos? Pelos teus avós. Que é o início, né, Juanito? No início, né? Qual que é o início? Qual é o início? Mas os teus avós são muito importantes na tua vida, né? Teu avô, a tua avó. Sim. Meu avô talvez seja um bom início para mim, porque meu avô foi curandeiro, foi xamã. Curandeiro, curava as pessoas e todo tipo de pessoas. Eu acompanhei algumas cuidados que ele fazia, né? E de pequeno, talvez eu pensei seguir a carreira dele, mas falei melhor não. Né? E onde era? Qual cidade na Bolívia? Em La Paz. Na Paz. Em La Paz, porque aconteceu que acho que meu pai
minha mãe, pai do meu pai, meu avô, né? Do meu pai, fugiu do interior. Fugiram, né? Porque eram perseguidos. Então, ele já se viu na cidade. Porque ele fugiu, porque meu avô foi assassinado. Por questão de terras, né? E é uma história que até eu lembro, porque aqui está acontecendo isso, né? Então Imagina. é, é uma coisa, um acontecimento, né? Parece agora, né? Mas aconteceu isso, imagina, eu já tô com 50 e poucos anos, 55, né? Então e acontecendo agora aqui no Brasil também. Então é coisa nossa. É, e meu avô fugiu, aí se viu na cidade e a minha mãe não. Meu velho, que meu avô era curandeiro, né? E aí eu cresci na cidade em La Paz, E lá vocês né? falavam só Aymara ou tinha uma influência já do castelhano também? Como é que era o seu dia a dia ali? Meu avô falava em Aimara, do meu pai, da minha mãe, todos aimaras, né? E meu pai e minha mãe, todos aimaras. Mas eles não me obrigaram a falar em Aimará. Não me obrigavam, né? Mas eu cresci, como eu estava na cidade, né? Cresci falando castelhano, né? Mas sofri bastante coisa lá mesmo, bullying, essas coisas, né? Talvez seja um pouco. Acho que o povo boliviano, né? Nós que temos esse sangue descendente de indígena aimara, né? Dependendo do povo, a gente é muito lá, né? Somos muito politizados, né? E temos talvez uma revolta contra essa história colonial, sabe? Então eu venho dessa história. Legal, Juan. E você pode contextualizar o que são os povos aimaras? O que é a cultura aimara andina? Quem que são esses povos? De onde eles vieram? Eu que estou bastante tempo com você, tenho a oportunidade de conhecer, né? Por exemplo, o Ano Novo Andino Amazônico, que a gente vai falar mais aqui. Mas o que são os povos aimaras? O que é essa cultura? Já data de mais de 12 mil anos, né? E então é muita história para contar, né? E os Atatilas e os tataravós, né? Eles não falaram, não contaram tudo, né? Né? Eles deixaram algumas coisas, né? Como acho que as coisas que eu faço, assim, com muito carinho, as flautas, a música, a língua, o Aimará, eh, e os outros povos também, né? Claro que não é só os Aimarás, né? Tem eh, os Quechuas, né? E aí tem os outros, os Tiquitanos do Oriente. Tem mais de 35 povos na Bolívia, né? A gente chama de povos, não são tribos, né? São povos, né? E então cada povo com sua história, né? Então eu venho dessa história. É, Incrível, acho que é uma história que está é. reverberando em Do- ascensão também, aí, né? aí eu falei de 12 mil anos, imagina, 12 12 mil mil anos. anos. Aí tem a história dos a própria história que eu vou pesquisando também, é, como, bom, assim, do Equeco, por exemplo, né? A história vem mais de 5 mil anos, né? Se descobriu várias coisas, né? Do Equeco no Peru e na Bolívia, né? No, então eu venho dessa história. Mas mais para cá, então, né? Vamos, vamos falar mais perto da gente, né? Que é 500 anos para cá, né? Então, eu acho que tá mais, vamos ficar mais perto dos 500 anos. Vamos falar dessa história que é talvez a colonização, né? E é, porque eu faço equeco,
há, há 12 anos, né? E então é uma história do Ekeko, bem de 1875. Renasce o Ekeko, né? E só que renasce folclórico, né? Mas esse folclore é uma mistura de sincretismo, né? De religião com história e história milenar também, né? Então é uma história muito longa, né? Vamos falar de E o 12.000 anos. Ekeko é o mito que você representa na festa das Alazitas, que é todo É, 24 de janeiro, certo? isso. Então, para quem não É, conhece ainda, tem vários vídeos do Juanito performando o Ekeko, que é um mito boliviano desse milenar que ele comentou agora. Mas só antes de você aprofundar mais nas histórias, Juan, eu queria perguntar para a Cris aqui, porque a história aimara parece estar em ascenso em São Paulo, no mundo, e vem reverberando. E a Cris é uma pesquisadora. Cris, se apresenta aí para as pessoas te conhecerem também Sim. e o que você tem feito em relação a esse cruzamento com a cultura andina, aimara. Sim, acho que eu posso, né, começar a comentar e a me apresentar também a partir de um comentário e de uma pergunta que eu também queria fazer para o Juanito, né? Porque quando a gente pensa junto, né, com as pessoas aimaras, que vem sendo o meu trabalho, né, há alguns anos, e sobretudo com o Juanito e com algumas outras pessoas importantes aqui de São Paulo, né? A gente vê como esse povo, essa sociedade aimara, que são milhões e que continuam sendo milhões, né? eh, Como eles surgem ali daquela zona, né, do Lago Titicaca, enfim, e de Tiwanaku como grande capital espiritual, cosmogônica, né, aimara, e vem se expandindo pelo território altiplânico andino, mas sempre existiram mobilidades, né? Sempre existiram mobilidades indígenas nas Américas em geral, no mundo inteiro, e o povo aimara é um dos povos que é o segundo maior povo indígena, né, em termos demográficos da América do Sul, e vem se mobilizando grandemente, né, por todo o continente, sobretudo ali pelo altiplano andino, né, então que quando a gente pensa, né, na Bolívia e no Peru, o que que é a Bolívia e o Peru, que são países que não têm nem 200 anos, né, em relação aos povos aimaras que, né, que se sentem identificados com essa história de 12.000 anos atrás, com esse calendário de 5.532 anos, né, é, e de como vocês continuam em movimento por vários motivos, né, por vários fatores, trazendo para cá, para São Paulo também, né, toda essa carga cosmogônica, e no fundo as Alacitas faz parte disso, né, as Alacitas faz parte dessa expansão cultural aimara, da qual o Juanito evidentemente é um protagonista aqui na cidade de São Paulo, né? uma No das, fundo, uma das, é. né? Para além de outras que a gente vai conversar por aqui, né? Então eu queria te perguntar como é que você vê talvez seja esse Hachauru, né? Que se você pudesse falar um pouco sobre o que é o Hachauru, e sobre esse giro, né? Esse kuti, esse Pachacuti que talvez a gente esteja vivendo, né? Densamente, assim, desde o final do milênio passado, né? Da virada para esse milênio de 2000 e de como isso também se vê a partir daqui da cidade de São Paulo, né? Sim. É, eu estava lembrando, minha parceira estava falando para mim, eu lembro daquele filme americano, né? Fala assim, né? Você é o último dos moicanos, ou o último dos aimaras, fala assim, né? Mas não é isso. Eu falei, não, não, não é Somos isso, milhões. né? Aí eu lembrei, claro, 1785, é, faleceu, né? Foi assassinado o Juliana Passa, né? Um grande líder, né? Acho que dizem que é um dos últimos líderes incas, né? Mas era Aymara, né? E ele não falou isso, né? Eu sou o último. Ele morreu, fala assim, seremos milhões, né? Então essa é a sua resposta. Então estamos crescendo cada vez mais, né? Mas eu acho que a gente resiste, está resistindo a toda a história com muita alegria, talvez com resistência, Com muita festa, muita festa, muito Maior parte protesto. protesto, protestos fortes, né? é, é, protesto. Mas tem coisas que aqui no Brasil, a gente se vê, né? Que quando eu saí de lá, eu não pensava ficar aqui.
eu pensava em ir para a Europa para mostrar nossa arte, nossa cultura, né? Eu estava todo, né, novinho, né? Que foi lá para dançar, para fazer a festa. Mas cheguei aqui, falei, nossa, que mundo é esse? Universo, né? Onde recebe todas essas culturas e a gente está bem aqui, do lado, né? Como assim, né? Uhum. E então até então só existia folclore no Brasil, em São Paulo, só folclore, né? Folclore assim, né, da Bolívia, né? E estavam chegando, só tinha, sei lá, filhos de descendente, não, talvez os que os militares, ou os que tinham muito dinheiro, moravam aqui, né? Ah, Então Os que vinham fazer formação profissional, sim, acadêmica, né, essas também, áreas da medicina, das engenharias aqui no também, Brasil, né. é, Mas também existia esse pessoal como você, né, que veio nessa mobilização que é uma mobilização política e musical também para cá, né. Foi a é. música te trouxe aqui. Isso, eu cheguei com a música, com os ventos, né? Com a música. Então a gente trouxe uma caixa assim, caixa de duas caixas, né? E bombos, né? Autóctonas. Desse lado não tem, mas, e mas aqui é tinha. algo que tá reverberando hoje, né? Os Sim, bolivianos fizeram a festa no Sambódromo esse ano, né? Fecharam o sim, Sambódromo em São sim, sim. Paulo Pela primeira vez. É, pela primeira vez. Mas, Juan, você veio mostrar sua arte, mas aqui em São Paulo você também começou a produzir a arte que é de São Paulo, né, na verdade, porque você entrou no mundo do teatro, das artes, fez performance, hoje é um grande cenógrafo, tem uma trajetória, uma carreira já Incrível. aí nas artes em São Paulo. Fala um pouco da sua trajetória aí no mundo das performances, das artes. quantas horas temos para poder É, muita coisa, contar a né? história? Sim, Seguem, é bem sigam o Juan nas legal. redes, o Facebook dele tem milhões de É, coisas incríveis. então, como eu cheguei com a música, muito humilde, sabe? Também com um pouco de sofrimento pelo bullying que a gente sofria lá Uhum. e é, ainda com muito olhar no catarismo, né? No indianismo, sabe? Ele estava no meu sangue. Na É, militância indígena, né. Para isso, quem não conhece é, aqui, né, são 2 movimentos importantes da militância política indígena na Bolívia, né, Juanito? isso, Quais são os nomes, Cris? O movimento indianista e o movimento catarista, né, Juanito? isso, Catarista. Mas era novinho, né? Uhum. Uma criança, assim. E também apoiado, né, pelos movimentos de esquerda Ah, lá, lá em La Paz, né? Mas eu era uma pessoa muito que eu não aceitava muito essa história colonial, esse preconceito, esse bullying que era colocado nos jovens, nas crianças, né, da minha época, né? Uhum. Porque eu sentia muito essa coisa, né, a gente era chamado, não era nem chamado pelo nome. Eu achava assim muito louco isso, né? Era chamado pelo professor, né? Os professores chamavam a gente pelo sobrenome. Achava muito estranho. Ou então perguntava, né? Qual o seu sobrenome, né? Falava assim, como assim com o sobrenome, né? E acho que eu vim com isso. É muito humilde, né? É, e aí é o que eu acabei, como eu já tinha com essa consciência de música, é muito simples, muito humilde, assim, né? De saber tocar, saber. Lá eu conheci a música autóctona, né? Com amigos Colhamarca, assim, nos campos profissionais mesmo, mas era uma criança, assim. Eu cheguei como uma aventura, né? Para mim era uma aventura, né? Você tinha 17, 18 anos, Juanito? 15, 15, 16, muito Aí, novo. aí depois cheguei aqui como músico, né? E aí depois dos 8 meses, 6 meses, o grupo se desfez. A gente brigou entre aqui mesmo. E aí eu, como meu pai perdeu tudo lá, da situação, os golpes, sei lá, as situação histórias de econômica, ditaduras na devaluação, América do Sul, né? ditaduras, meu pai perdeu tudo.
acho que ele foi roubado também. Meu pai tinha terreno, tinha caminhão de ônibus, tinha negócio, né? Perdeu tudo. Então, já não tinha mais nada. E aí eu falei, vou voltar para quê, né? Ah, Então, vou Uhum. fazer a vida, né? Vou fazer aqui, né? Vou me conhecer mais. Então, eu acabei descobrindo, fiquei aqui, conheci o folclore, como eu falei para vocês, só tinha folclore, né? Mas a gente chegou com música autóctona, né? Uma coisa nova, né? Aí eu falei assim, não, vamos lá para o Brasil, vamos tocar no carnaval música autóctona, né? Fazia só tudo, tá, samba na Avenida Tiradentes. Não é possível, né? Não dava, e não depois dava. você engajou, depois desses início artístico, você engajou no teatro mesmo, né? Eu queria que você falasse da Viagem Sim, ao sim, Centro da eu ia Terra com começar. Donassi. Então, aí foi isso. Aí depois só tinha samba. E depois a comunidade com certeza chorava. E a gente tocava o sicuri, o cantos, o italaque, a pifaneada, a tarqueada, a pinquilhada. A gente trouxe tudo aqui, né? 7 músicas a gente tocava tudo, né? E isso passou 8 meses que a gente brigamos, metade foi embora. Falei, então vou ficar aqui. Aí comecei a tocar folclore, né? Lá eu já tinha começado com folclore, é, é, tocando cover dos Carcas, né? Lá, né? Aí, cover dos Carcas aí. Já sabia como é que era tudo, e foi fácil, já que já tinha músicos que tocavam Aham. bolivianos, peruanos, chilenos, né? Uhum. E eu acho muito linda a história aqui em São Paulo, a história do folclore também, né? Geraldo Vandré, essas histórias, a Uhum. música revolucionária, né? A música que deu consciência para, talvez para Identidade também, né? identidade tinha que nascer, tem que nascer mais isso, né? Eu nasci, assim, eu tenho maior interesse de mostrar cada vez mais essa história musical, né? Latino-americana, né? Uhum. Já Vandré, todas, é, Glauber Rocha, né? Essa, essas coisas. Então, é, passou, depois brigamos, aí depois, mas tinha o folclore, né? E aí, depois eu comecei a trabalhar na costura. Na costura. Bem fácil. Fácil. As bolivianas, eu ganhei um pai, né? Então, assim, era bonitinho, acho que eu era muito alegre, assim, feliz, né? E aí ganhei, ô meu filho, você Como vai é ser até meu hoje, né? filho. Você vai ser meu filho. Não, você é meu filho, vem pra casa. Né? E aí comecei a Não. costurar a roupa, né? Desde, e aí depois, claro, não saí do folclore, né? Tocava na rua. Antigamente tocava na Uhum. Barão, na Praça da Sé, na Municipal, na República, tocava, né? E aí depois passou 86. E aí foi ficando muito cansativo para mim, que não saía desse. Falei, não, preciso conhecer o Brasil, pelo amor de Deus, né? Aqui tem vida. E aí eu conheci o teatro. Foi 87, 8, o teatro. Fiz um curso muito tímido, assim. Falei, eu quero conhecer melhor o palco, né? Consciência de palco. E aí eu fiz um curso, ok, aí conheci os grupos, né? Eu conheci os Sátiros, que era um grupo, uma turma de amigos que não era nem conhecido na Aqui na época. Praça Roosevelt, no centro de São Paulo já. O Não era no Sátiros. Bexiga, Ah, não tinha. É, é, antes da viagem deles, né? ah. É, os Sátiros, né? Agora, agora é grande, né? E, e aí depois não tinha lugar para que eu possa atuar, não tinha. Então, falei, não, então o que é agora? Então vou pesquisar outra linguagem. Aí descobri a performance. Aí eu conheci um grande maestro, né?
e um grande pesquisador da performance, Uhum. inclusive tem dois livros aqui, esse se chama Renato Cohen, né, um grande mestre das artes, da performance, e aí ele estava dando oficina, né, e aí eu fui lá e a gente muito, ele me ajudou, falou assim, depois de um tempo, de uns meses, ele falou, você quer continuar? Você tem muito talento, eu vou te apresentar um amigo, o Otávio Donassi. Aí eu fui lá, quero, claro, né? Aí ele falou assim, eles estão fazendo um espetáculo no túnel, e aí eu vi essa reportagem, eu já no quadro, Jânio Quadras falando sobre o túnel, né? Eu falei assim, não, não é possível. Olha, não, eu quero ficar era uma luta, era uma militância fazer teatro, Uhum. né? Imagina, no túnel, de 1 quilômetro, fazer um espetáculo, uma novidade, São Paulo. Então Você é, militou aí nos primórdios, no pessoal mais de vanguarda mesmo, nas artes, e segue até hoje, né? sim, Nessa. sim, grande Otávio Donassi, né? E é a vanguarda assim, das artes e das traquitanas, né? Dos inventos, né? E eu sou, né, aluno deles, né? Diretores também, né? Aí eu conheci o Ricardo Carman, grande diretor de teatro. Depois conheci o Antunes Filho, depois conheci o José Celso Martínez Correia, Uhum. que acabou falecendo agora, né? E eles fizeram a sua história, né? Fazem parte da história do teatro brasileiro, né? E trabalhei com muita gente. Aí eu fiz as vacantes também, num pedaço, no início, as Uhum. vacantes no Teatro Sim. Oficina. E aí tem muita história, né? Depois de 90 para cá. 90 foi o brilho, a gente fez um espetáculo de 1 quilômetro, depois 92. Em 95 a gente fez outro espetáculo, o maior espetáculo do mundo, 65 quilômetros de espetáculo. Único no mundo, né? E assim, tá nos livros, né? Tá na história, né? Eu acho que deveria, né? Já tem um livro, o Otávio já tem um livro já desenvolveu e eu acho muito importante para quem estuda, né? Uhum. Sim, E você com toda essa trajetória, aí a outra pergunta vai no outro sentido. Você com toda essa trajetória, como é impor ou interpretar a cultura indígena no Brasil? Assim, você sendo indígena Andino. andino, que não é do território brasileiro, digamos assim, né? Apesar de ser por conta dos caminhos já que E porque cruzavam você tudo. já teve filhos aqui, né? Eu sinto sim, que a partir do momento que a gente tem um filho em algum lugar, a gente é desse lugar também, né? E você já é, teve os seus filhos aqui, que já são grandes, né? Já estão fazendo os percursos deles, né? Como jovens adultos. E eu também partilho dessa pergunta, né? Como é que é para você fazer também essa performance, né? Que acaba por ser também uma performance para essas outras pessoas que não conhecem esses mundos indígenas andinos, especificamente andinos, né? sim, então eu ficava imaginando que eu ia encontrar mais gente, mais indígenas, né? Aqui. E aqui, mas eu achei poucos. Mato Grosso, assim, assim, era uma coisa mais séria, sabe? Assim, assim, não tinha, na época, né? Agora mudou. Então, na época era uma coisa eu falava assim, falei com meu irmão uma vez, falei assim, nossa, mas a gente não consegue ter um diálogo, nada, eles olha assim como se fosse um outro animal de outro universo, né? Era assim na época, Uhum. mas agora não, agora temos mais, assim, uma abertura melhor com os indígenas do Brasil, né? Que nós consideramos parentes, assim, muito. Já fizemos vários trabalhos juntos, assim, rituais juntos. É muito importante essa troca, né? Uhum. De essa troca de energia, de música, de palavras, de abraço entre entre nós, os parentes, né?
que a gente se fortifica, né, através do que a gente faz, das artes, né? E é curioso, né, Ronito, porque você vem de um território republicano da Bolívia que tem mais de metade da sua população autodeclarada indígena, né? Então você vem de um território em que mais 50% das pessoas se autodeclaram indígenas e chega no Brasil, onde a gente agora, né, tem um ponto tal por cento de pessoas que se autodeclaram indígenas nesse território imenso, né, que é esse Brasil, esses 200 anos de Brasil, né? Eh, então deve ser muito forte, né, para as pessoas que vêm de um lugar como a Bolívia, com uma dimensão tão grande de povos indígenas, né? E chega aqui e realmente acaba que não encontra, né, essa quantidade toda, né. Além do mais, você sendo aimara, né, sendo que são mais de 4 milhões de aimaras autodeclarados na América do Sul, só na América do Sul, né. E a gente sabe que os aimaras estão um pouquinho pelo mundo inteiro, né. Então deve ser muito forte esse choque, né, de chegar aqui em São Paulo, que é território indígena, que é uma cidade indígena, mas que ainda assim você não vê as pessoas pela rua, né. E aí eu queria te trazer isso de que, eu acho que eu e muita gente te considera um grande articulador entre mundos e entre povos também, né. E você sem dúvida foi uma das pessoas mais importantes, assim, nessa articulação da comunidade boliviana como tal, mas, né, entre o pessoal indígena andino e o pessoal indígena, digamos, entre aspas, brasileiro, né, desse bioma. E dos outros biomas, né, porque também tem muitos parentes indígenas brasileiros que migram, né, da Caatinga, da Amazônia, enfim, do Pantanal para São Paulo, né. Você é uma dessas pessoas que Sim, fez essas pontes, né, é um de muitos anos para cá. é um dos pontos também muito importantes que os indígenas que vêm da Caatinga, da Bahia, É. às vezes eles vêm muito fugindo, fugindo. Então e aí eles são obrigados a, a, a viver numa sociedade contemporânea que é a cidade de São Paulo, né? E a gente não tem isso, né? A gente não tem isso. A gente também está mais. Eu não sei, não sei como. E hoje em dia É, vocês têm, né, a grande cidade de El Alto, por exemplo, que é uma cidade de quase totalidade de população indígena aimara, a maioria, sim. né, a Sim, grande maioria, né, mais de noventa né? por cento das pessoas de El Alto se autodeclaram aimaras, Quechuas, sendo que é uma né? cidade com mais de 1 milhão de pessoas. Ou Sim, seja, vocês já têm uma grande cidade indígena, né, na é, Bolívia, né. E é claro, né, para o pessoal interno aqui do Brasil é muito forte vir para São Paulo, né, muito como você forte. estava colocando. É, mas eu falo dos parentes que vêm da Bahia, Uhum. vêm fugindo, né? Da violência que está acontecendo lá. Que a gente não sofreu violência, né? Sim, eu não sofri assim muito, mas hoje em dia, estou falando, tô de hoje em dia, né? Que não deveria, né? Não deveria ter essa violência, né? E que já foi agora, mas a nossa luta continua, né? Uhum. Então a gente está criando, né? Aquilo que a gente sempre tem na nossa história, né? Uma coisa, essa coisa que se chama ayllu, sabe? Era isso que eu queria Aqui, chegar também. é, a gente criando aylus, criando é, grupos, famílias, né? Famílias e células, né? Porque, por exemplo, a Feirinha da Madrugada em Hualho é uma cidade, né? Onde a maior parte são organizados, tem associações, tem Guaianases, né? Hualho, tem as meninas, Yolanda, estão fazendo A outros Miriam. alhos com as mulheres, né? Mas eu cheguei nesse conceito do alho, onde descobri, por conta de um artigo da Cris, na verdade, em que ela falava que seria o correspondente a uma aldeia para os brasileiros. Por que isso? Porque não existe política pública para os indígenas que não são do Brasil, certo? No Brasil. Ou existe de uma maneira que é diferente. Então não tem cota Não para existe. indígena, por exemplo, Imigrante não. não tem cota em editais de cultura, por exemplo. Como é que é essa questão de não ter uma política
para os indígenas bolivianos, ô Juanito, para os Aymaras, para os Quechuas? Não, então, é muito triste, é uma luta. Inclusive, hoje, nesses últimos tempos, a gente tá lutando contra essa história, né? História política contemporânea do Brasil que não está à altura da nossa sociedade. A política de 200 anos, ou de 500, 300, não sei, é muito antiga, né? Porque na Bolívia já aconteceu uma renovação. A gente já fez em 96 uma nova Constituição, né, respeitando os povos, né? Mas aqui não, né? Não sei se daqui a 10, 15, É que 30, não 50 anos tem. que vai ter uma nova A gente teve a Constituição. nova Constituinte de 88, mas que não tem a mesma maturação da Constituição boliviana, do Estado Plurinacional da Bolívia, né? Sim, Então a gente tem ainda a gente tem uma Constituinte, né, de 1988 que foi feita, enfim, até certo ponto com um diálogo com os movimentos indígenas no Brasil, mas que ainda vincula muito, né, o indígena, a pessoa indígena com o território, por exemplo, né? Enquanto que a Constituição da Bolívia, enfim, tem outra maturação política mesmo, né? Foi feita por legislativos indígenas. Então, tem uma complexidade muito maior o texto legislativo boliviano no que diz respeito aos direitos indígenas e a quem é a pessoa indígena, né, Juanito? Porque é, a pessoa indígena, originária, campesina, né, como se diz na Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, é aquela pessoa que se identifica com um universo identitário anterior à colonização, à invasão e colonização espanhola e ibérica, né? isso. E é aí mesmo que está a chave, né, da identidade indígena nos nossos continentes, né, nas Américas. E no É, Brasil existe ainda uma compreensão muito forte do indígena sempre vinculado ao território. Então existe mesmo uma dificuldade muito grande do Estado brasileiro de entender que as pessoas indígenas em mobilidade, ou as pessoas indígenas migrantes, né, também são pessoas indígenas e também são pessoas migrantes. São simultaneamente pessoas que devem ter os seus direitos garantidos enquanto seres humanos, enquanto pessoas indígenas e enquanto pessoas migrantes, né? E infelizmente a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido, né, Juanito? Em sim. 2015, 2016, o Juanito teve uma fala que eu considero uma fala histórica, né, em reunião aberta dos coletivos culturais e artísticos migrantes lá na Secretaria Municipal de Cultura, e eles queriam nos explicar, né, Juanito, como é que era, como é que vocês podem aceder a nós. E o Juanito chega e diz assim: não, mas espera aí, vocês não conhecem a gente. Vocês sabiam que existem pessoas indígenas migrantes nessa cidade? E claro, quem estava do outro lado, né, do lado da Secretaria Municipal de Cultura, ficaram espantadíssimos, né, porque evidentemente nunca tinham ouvido falar de pessoas indígenas migrantes. E aí o Juanito traz essa questão do aio, né? Porque É. se vocês só fazem Ágil. política cultural para indígenas que estejam aldeados, então quer dizer que vocês só nos entendem enquanto indígenas se a gente estiver em aldeia. E aí lembra, Juanito, você virou para ele e disse assim: a gente pode fazer uma aldeia, um áidio ali na Praça da Cantuta, para vocês nos considerarem. É, Você foi é, genial, né, Juanito, naquele momento. talvez eu tô lembrando também, né? O que o Krenak, quando era novinho, ele, no congresso, ele fez uma performance pintando né, O rosto. o rosto, né? Se vestindo de. Pra que vestido em índio, imagina, né? É um ritual, né? Então aconteceu outro ritual ali, né? E é um alho, a gente faz famílias, né? A gente né? Aliás, coisa do ser humano, né? A gente está fazendo famílias. Fronteiras Cruzadas é um alho, é, né? A gente, com todos esses grupos, esses coletivos, são alhos que a gente está fazendo e, e a base para quê, né? Para intercambiar, né? As culturas, né? E isso é o Aine também. A troca de informação, troca de culturas. Quando a gente faz um toré, né? Quando a gente vai fazer um Ano Novo Andino Amazônico, Machacmara, né? O Ano Novo Andino, uma festa, né? A gente vai chamar os originários do Brasil também, né? E da África, né? A gente vai fazer
um Ailho, uma cidade nova, né? E esse resgate de cultura, essa produção cultural nova e os desafios é o principal objetivo de vocês hoje, que estão constituindo aí o Centro Cultural Andino Amazônico, várias associações, uma retomada, um resgate, um ascenso aimara? Sim, né, Sim, Juanito? novo entre aspas, porque É. é muito antigo, né? Né? Você viu como é que é? A gente cai nessa coisa, nessa história moderna, né? Colonial, né? Que a gente faz parte, né? A gente faz parte. Uhum. Mas não é novo, é muito antigo. Então a gente, talvez eu acho que deve ser alguma coisa da consciência mesmo. Nós devemos nos conscientizar, eh, que a gente tem muita história para contar, inclusive aqui no Brasil, Uhum. muita história, né? Então isso é o Ailho, né? E, de certa forma, o Centro Cultural Andino-Amazônico, né, da qual nós os dois fazemos parte, É, e muitos outros companheiros, né, muita gente. indígenas andinos e brasileiros também aliados, Sim, né, de alguma forma é um áideo também, né? A gente está sim, formando ali essas relações de irmandade, de partilha de Aine o tempo todo, né? sim. E se você puder falar um pouquinho, né, Juanito? Tamo E junto, eu também também, vou falar mais sobre o sim, Centro Cultural Andino-Amazônico, né? Porque essa história é longa, como você estava dizendo, mas existiram, né, alguns momentos importantes, né, como a constituição dos conjuntos autóctones, né, que foi sempre muito importante, desde o Raça Índia até o Cola-Suyu Maia, o Aliwairas, né, muitos grupos de música e dança autóctona que vêm, né, colocando esse lugar, né, da pessoa originária andina através da música, através da dança, e o Centro Cultural Andino-Amazônico vem colocar através das festividades, né, sim. sobretudo do Ano Novo Andino, né, que você esteve É, organizando em 2019. o ano novo andino, amazônico afro, né? Começou com uma família, com a família Condori, né? E porque a família Condori, ela tinha, tem uma família, tem vários filhos, tem uns primos, né? A maior parte toca sanfonha, né? Então tem os Italac, a música autóctona, o Italac. Então começou ali, Uhum. né? Com o pai e a mãe cuidando, dando comida e fazendo as festas, aniversários. Começou ali, porque ali era um alho, né? Ali Exato, o era um Aílio dos alho. Condori já era um Aílio, Condori. né? Sim, era assim que Claros eles Noivo cuidavam. Amanhecer. Sim, sim. Então por isso que eu falo, o Fronteiras Cruzadas é um alho também que se junta vários grupos, de Campinas, aqui da USP, né? É, é, vários jovens, né? Que estão para trabalhar, para querer se informar e querer fazer as coisas, inclusive de outros lugares. Então a gente está fazendo né? Uma, uma família, né? Muito importante isso. E de certa forma também, eu acho que seria importante a gente mencionar também o AINE, que é o nome também agora, né, da Articulação Andina de Indígenas Migrantes, que foi criada agora, né, em maio de 2024, No contexto do. a partir do, eh, a partir do acampamento Terra Livre, em Sim, abril de 2024, lá em Brasília, né? E as sim, meninas, sobretudo das Cholitas da Babilônia, mas também eu e a Vanessa, do Centro Cultural Andino Amazônico, a gente estava lá, né, no ATL esse ano, e a partir daí surgiu também, enfim, de outras conversas e de outros momentos também, mas foi surgindo, né, essa necessidade de criar uma articulação, porque já existem vários coletivos, né, Juanito, que são sim, coletivos de pessoas indígenas andinas e que estão se mobilizando, né, sim. como as Cholitas da Babilônia, enfim, né, também como outras pessoas que de forma isolada também vêm buscando, as No trabalho Warmes cada também, vez né? mais Não só no também, contexto da da defesa da cultura cultura indígena, mas da produção de trabalho, da feirinha da também. madrugada, das oficinas É, de costura, né? esses jovens são filhos, né, da feirinha da madrugada, na Sim, atividade, tem famílias, né? O José, do Bom Retiro, sim. né? É, então, é um resultado, né, assim, frutos, né, desses alhos,
né? Já, já são artistas, né? O José com o grupo Libertad, né? A Natividade com seus trabalhos, né? A Nathalie Nathalie, né? Mamani. Nathalie Mamani com seus trabalhos de arte. E vão surgir outros, né? E tantos que vocês fizeram, né? O Ventos do Piabiru, Ah, sim. que é É, uma websérie incrível, que a Cris dirigiu, o Juanito coadjuvante, Co-protagonista protagonista, com a Beatriz Morales. com a Beatriz, uma mulher. e os filmes do Juanito, Por Trás da Pele, Uh, tantos outros filmes, né, Juan, que tantos. você produziu Sim, já. Vidas Ausentes, vidas ausentes com em Ronaldo Aymara, Gier. em Aymara era Armat Hakawinaka. Essa. Tantos É, prêmios que você ganhou, né? sim, muitos Uma prêmios. caminhada. E agora, o que que você está produzindo de arte, Juan? Fazer o Então, convite da sua peça aí. nesses últimos tempos, acho importante a gente falar sobre o Aine. Uhum. O Ailho são famílias, e o Aine é uma troca. A Aine é troca, troca de informações, troca de coisas, né? São brechós, né? Vamos- lá vamos trocar de roupa, né? Ah, essa roupa eu não quero mais. Então vai para, né? Umas roupas que aí foi para o sul, né? Da necessidade, né? Aí foi para o sul, em uma forma de ir, né? De ajudar, Uhum. né? É o Aine. Isso aí se chama Aine, né? E aí aí se reconhece que de repente eu tenho que, né? Eu tenho que celebrar isso, né? Essa troca, né? De alguma forma. Isso é Aine. É. Então, isso é muito importante. E o Aine se fez de mulheres, né? Agora, 2024, é um grupo de mulheres migrantes, né? Meninas, novas, né? Novas. E a gente está com essas lutas, né? Indígenas, né? Porque, né? É uma menina. Inclusive, esses dias me Jovens, né? ligou um jovem, falou assim, eu estão falando para mim, eu sou indígena, como é que eu faço para entrar na Unicamp? Eu sou indígena, né? Aí me falaram que tem que ir na FUNAI. Você tem alguma pessoa que você conhece na FUNAI? Falou pra mim, né? Eu falei assim, você é indígena? Você olha só, tá, então vamos lá, vamos ficar juntos, né? E você vai o direito de estudar, o direito de estudar. Né? Tá na coisa de 188 países, pelo amor de Deus, né? Uhum. É um direito, né? Essa é a nossa luta de agora. O Aine é uma das pautas essa. É, Uma o, das o pautas direito essa. à universidade, né? O direito à universidade, né? Aí o estudo, né? A partir da autodeclaração indígena, né? Porque o que a gente tem visto é que a universidade brasileira tem uma dificuldade muito grande de entender que existem pessoas indígenas de etnias não tradicionalmente brasileiras, sendo que isso não existe, né? Não existe uma etnia tradicionalmente brasileira, porque o Brasil existe há 200 anos e essas etnias indígenas têm referências históricas milenares. É, Né? Então, é, em si mesmo é uma incoerência, mas a universidade brasileira está com muita dificuldade de entender que existem pessoas indígenas que são aimaras, que são quéchuas, que são araus, Guaraus, né? Que são sim, carinha, que são de etnias Guaranis, indígenas, que não obrigatoriamente estão territorializadas no Brasil há 200 anos ou há 500 anos, mas são pessoas que são indígenas e existem nesse momento na cidade de São Paulo, né? Ou na grande São Paulo, ou em outras cidades pelo país, né? sim, Então a gente tem visto, né, Juanito, casos de jovens que se autodeclaram enquanto pessoas indígenas andinas e são negados enquanto tal. Isso é de uma violência etnocida enorme, em que a própria universidade diz não é possível você ser indígena, porque essa etnia indígena não consta na nossa listinha de 305 etnias indígenas brasileiras. Isso é de uma violência enorme, porque numa sociedade estruturalmente racista como a brasileira, em que toda semana são mortos indígenas por estarem vivos, né? Por estarem vivos, por estarem vivendo seus territórios, por estarem protegendo essa natureza que nos permite respirar, né?
num país desses, se duvida da autodeclaração indígena de um jovem andino, único e exclusivamente, porque não está na listinha das 305 etnias indígenas supostamente brasileiras, né? Isso É, faz parte de uma estrutura, Acho que é isso uma faz pauta parte de um para os racismo movimentos estrutural. incorporarem também, né? Movimento indígena brasileiro, os movimentos sociais né, de ocupação, de moradia, de E do mulheres, próprio né? movimento migrante também entender essa diversidade étnico-cultural e étnico-racial que existe dentro do movimento, Uhum. né? Então, acho que é importante, né, Juanito, a gente aproveitar até para falar sobre isso, né? A gente ainda tem uma autoridade migratória, que é a Polícia Federal, que ainda não recolhe dados étnico-raciais sobre as pessoas que chegam ao Brasil. chega a ser assim, trágico, É. cômico, porque, por exemplo, na pandemia, eu fui me vacinar, né, para Covid, né? E aí eu falei assim, você é o quê? Eu falei, eu sou indígena. Aí pegou o laptop, Computador? computador, né? Aí olhou assim, tchum, tchum, passou. Não tinha Aymara. Falei assim, eu sou Aymara. Não vou deixar de ser Aymara só porque você não tem uma Aymara É, na sua lista, né? Aymara na lista, né? Eu falei assim, então eu vou colocar outros, né? Então, assim, ainda bem outros, porque não sou pardo também, né? Né? Então assim, e aí eu saí dando risada, assim, mas é trágico isso. É Isso tem muito, implicações, né? muito Até porque é uma difícil. coragem enorme as pessoas se autodeclararem indígenas num país como o Brasil. É É. preciso muita coragem para enfrentar esse sistema e essa sociedade tão racista, né? Então, se a pessoa está se autodeclarando, não parta do pressuposto de que é só por um oportunismo de querer aceder à universidade por um caminho que não é o oficial. Não, pelo contrário, é exatamente dentro da mesma lógica de reparação histórica. Mas é uma reparação histórica que tem que ir para além das fronteiras, obrigatoriamente, né? E aí a gente tem que relembrar, a Bolívia tem menos de 200 anos, o Brasil também, né? E a gente está falando de povos indígenas que têm referências muito anteriores, né? É Então muito essa importante. reparação histórica também É, tem que ter uma consideração maior do que a de 200 anos, né? Então, uma fica o consciência recado aí maior. para quem está nos assistindo, os movimentos, quem está acompanhando aí as migrações pelos nossos canais todos, quem já segue o Juan, quem já segue a Cris, para seguir mobilizados aí. E acho que a gente já está avançando aí para o final do nosso programa, nosso primeiro podcast que iniciou com a performance incrível do Juan, Mesa Cast, né? MesaCast. E Mesa Juan, Cast. fala do seu, É, faz a propaganda aí da sua peça, fala aí o que você está é, fazendo esse, nesses tempos aí. então, esses últimos dias a gente vai ficar até o dia 14 De agora outubro. outubro, né? Outubro de 24 agora, no Espaço Sobrevento. Vocês podem procurar Espaço Sobrevento ou Sobrevento, um espetáculo que se chama Para Mariela. É um trabalho, uma pesquisa sobre as crianças que moram no Brás, né? E é baseado numa história de uma migrante boliviana, né? E é muito emocionante. É, bacana. E o Eu tô outro quase espetáculo. chorando. Só de contar a O outro sinopse do espetáculo espetáculo, imagina. que vocês estão ensaiando, qual que vai ser para o ano que vem, que você vai fazer? O Mulher que Mano, Caiu do a gente Céu? está pesquisando no outro grupo, no Conexão Latina. A gente está pesquisando A Mulher que Caiu do Céu. É uma história mexicana, né? Sobre uma mulher. É só isso. Fica Sobre para não uma dar mulher. spoiler, né? Tem que seguir o Juan nas redes para não É, perder nada. é. Tem que seguir, né? Juan Cusicanqui, hashtag Juan, Sim. arroba Juan Cusicanqui no Rocos Instagram, no Facebook. @Carina, Daniel, E Fronteiras também Cruzadas. queria sugerir que quem está nos escutando, se quiser saber mais também sobre tudo isso que a gente tem conversado aqui, além de procurar o Juan Cusicanqui nas redes sociais, Fronteiras Cruzadas, Daniel, Karina, eu mesma, mas procurem pelo Visto Permanente,
que é o nosso coletivo audiovisual de confluência artística migrante, procurem as Cholitas da Babilônia, que é uma fonte importantíssima para acompanhar a luta das pessoas indígenas andinas Aine, aqui em São Paulo, o AYNI, AYNI, Articulação Andina de Indígenas Migrantes no Brasil, está articulada não só em São Paulo, também em outras cidades do país. Também queria sugerir que sigam também algumas artistas aimaras, para além do Juanito, também existe a Tânia Sairi com Y, também a Nathalie Mamani, também a Esté Yanes, são muitas as artistas dessa nova geração, a Gabriele Leconha também, são muitas as artistas aimaras dessa Tupac, nova Canto geração, Pac. os Cantupac, Nossa, inesquecíveis, É, né? O Roselito, também Joselito. o Libertat. É, São muitas as sugestões, a gente depois também pode deixar, né, listado talvez no link do MesaCast, para que as perfeito. pessoas possam seguir. É isso. eu quero agradecer o convite, a abertura, né? Assim, desse momento muito importante aqui no Brasil. Eu acho que são vários momentos importantes, a gente vai ter que se encontrar várias vezes aqui, ali, né? E brindar essa alegria, né? Já que esse encontro, né? Que a gente faz de muitos encontros, né? Com você, que a gente se cruzou várias vezes, Daniel, Acho que o Karina, Juan, a gente se conhece desde 2015, pelo menos, sim, antes do Fronteiras Cruzadas, e acho que esse projeto está florescendo, né, muito com tanta forte. luta. E acho que esse projeto, a nossa história, assim, coletiva, né, que é uma rede que está se constituindo, está florescendo. E com tantas outras coisas, né? Quem quiser seguir mais vocês, ou as histórias Aimaras e Quechuas, Também eu ia mencionar, né, Juanito, que para quem quiser saber também mais das comunidades quechuas e aimaras aqui da cidade de São Paulo, pode seguir a gente também nas redes sociais Ventos do Peabiru, que é a nossa série documental de 6 episódios, e pode assistir cada um dos episódios de cerca de 16, 17 minutos cada um, na nossa página de YouTube. É só procurar lá Ventos do Peabiru e estão todos os episódios disponíveis online, protagonizados aqui pelo Juanito e também pela Beatriz Morales. Sim, e eu quero me despedir também, convidando a todo mundo para que assistam, quem puder assistir, espetáculo Para Mariela, que já falei um pouquinho, né, sobre a mulher. É uma mulher boliviana que se chama Mariela, pesquisado, falando das crianças, né, que moram no Brás, e o teatro se chama Sobrevento. Se vocês procurar Teatro Sobrevento ou Espaço Sobrevento, fica perto do metrô Bresser, é, perto da Coimbra, que é um outro ailho também, a Coimbra, né? os territórios estão sendo É, cruzados aí. é, Mas é isso então, Juan. Agradeço a sua presença também, a da Cris. Muito especial estar com vocês aqui Obrigada. hoje, iniciando os nossos mesacasts. E para todo mundo que puder seguir, então, o site do fronteirascruzadas.com.br, também as redes sociais, Fronteiras Cruzadas. Nosso projeto de extensão, que é coordenado pelas professoras Vera da Silva Teles e Bianca Freire Medeiros. E nas nossas redes também tantas outras campanhas que a gente tem feito, né? Vidas sim, Imigrantes Negras Importam, Justiça por Moise, Justiça por Evans, tantas campanhas que a gente tem tocado junto, né? Duduzo Fica, do Duduzo Tem Fica. Voz, Fale Latu Livre. Acho que é legal todo mundo, a gente se articular, né? Na verdade, reverberar essas lutas que são tão importantes e fundamentais e tantas coisas para conquistar ainda, né? Sim, E lembrando que nesse ano de 2024 ainda teremos nós juntos aqui É, a primeira mostra de cinema Fronteiras Cruzadas, que vai acontecer nos dias 16 e 23 de novembro de 2024, e também o quarto Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas. A gente já está fazendo história e vai é. ser em dezembro de 2024. Então ficam ligados nas nossas redes e vamos seguir construindo aí o Fronteiras Cruzadas, né? Todos nós, o Juan também como pesquisador do Fronteiras Cruzadas, que está se incorporando aí com mais profundidade, né, Juan? É. E ralhada para essa mesa cast, que seja uma boa hora e aqui aconteçam vários encontros e é. vários alhos e vários aines. O aine é uma troca.
É uma troca de informações e de alegrias e de momentos tão importantes que cada vez mais eu acho que vai acontecer momentos brilhantes agora, né, com com fronteiras, né, visto permanente, né, Cristina, eu tava com saudade. É isso. Aliás, Ralhalha, É, MesaCast, aliás. ralhalha. A gente vai apresentar dois temas. Um é o Auque Auque, que a gente lembra muito dos avós, dos tataravós. Então, é uma música que é a música dos velhos, né? Dos achachilas, dos velhos, né? E depois a gente vai tocar um protesto da música afro-boliviana, que é um grito de continuar cantando, dançando e falando que estamos aqui, estamos vivos e é um grito de estamos vivos, de ralhalha. Eu sou Ladela Queiroz, multiartista, ativista, também trabalho com performance, né, na luta pela violência contra as mulheres, produtora cultural, e estou aqui hoje também com o Roxy Kank, fazendo parte, né, dessa pequena performance musical, né, que fala um pouco da nossa cultura ancestral, né, da nossa música. E é isso, a nossa luta continua, um grande ralhalha, o grande axé, Evoé, Ubutu, Nalixibassi Ebelê. Seguiremos lutando, Seguiremos cantando, seguiremos dançando. seguiremos lutando. É, 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 é.